Boa tarde, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam todos bem-vindos. Vamos analisar um tema de suma importância para todos nós, espíritas, simpatizantes da doutrina, não espíritas. Todos nós estamos em busca da felicidade. Mas o que é felicidade? Felicidade real? Todos nós também temos o nosso ponto de vista sobre o que é felicidade. Para alguns, a felicidade seria ter um verdadeiro amor, amar e ser amado, casar com a pessoa que se ama. Para outros, a felicidade consiste em ter um excelente trabalho, em ter um excelente salário. Outros já consideram os estudos, a sua faculdade, o seu curso de mestrado, o seu doutorado, estar fazendo isto como a verdadeira felicidade. Outros colocam a felicidade em termos materiais, adquirir um apartamento, adquirir um carro, ou um sítio, ou uma casa na praia, enfim, ter algumas coisas que o fariam felizes. Então, é de se supor que a felicidade é algo relativo, tem a ver com a experiência de vida de cada um, ponto de vista de cada um. E todos nós, evidentemente, estamos em busca da felicidade. Todos nós traçamos os nossos objetivos, todos nós queremos satisfazer os nossos objetivos, cumprir os nossos planos de vida. Alguns entendem que a felicidade reside na beleza, outros na riqueza, outros na fama, outros buscam a fama sem cessar e, enfim, todos nós temos o nosso conceito de felicidade. Mas nós queremos aqui analisar a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade do ponto de vista da doutrina espírita, do ponto de vista daquilo que os espíritos superiores nos colocaram em O Livro dos Espíritos, capítulo 1º, parte 3ª, que fala das leis morais. Essas leis morais foram criadas por Deus, assim como as leis que regem o mundo material, foram criadas por Deus e são eternas e imutáveis como o próprio Deus. São leis que dizem respeito aos homens, aos espíritos, encarnados e desencarnados. Então, não adianta nós querermos mudar as leis de Deus, porque elas são imutáveis e elas existem de toda a eternidade. Então, o que podemos e devemos fazer adaptarmos o nosso proceder, adaptarmos os nossos pensamentos, as nossas ações e as nossas palavras ao conteúdo dessa lei. Então vamos ver o que as leis de Deus nos dizem, tem a ver, melhor dizendo, com a real felicidade das pessoas, homens e mulheres. Na questão 614 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: que se deve entender por lei natural? Os espíritos respondem: a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou não fazer, e ele só é infeliz porque dela se afasta. Então, nesse conceito
sobre lei divina ou natural, nós vemos que a observância das leis de Deus tem a ver diretamente com a nossa felicidade. E os espíritos superiores colocam que nós só somos infelizes quando nós nos afastamos da prática da lei de Deus. Mas que leis seriam essas? Então, se nós formos lá na parte terceira do Livro dos Espíritos, os espíritos superiores falam sobre todas as leis que nós devemos observar. E essas leis são importantes e nós, nos centros espíritas sérios, nos dedicamos um ano inteiro para o estudo dessas leis. Por quê? Porque sabemos que a nossa real felicidade depende do cumprimento das leis divinas. Então, primeiro nós estudamos essas leis e depois, ao mesmo ou concomitantemente, nós vamos adaptando o nosso pensamento, a nossa ação, as nossas palavras a essas leis. Ou seja, nós procuramos pensar, agir e falar sempre observando as leis morais de Deus, que foram criadas por Deus e que são eternas e imutáveis como o próprio Deus. Mas que leis são essas? A primeira lei que os espíritos superiores nos colocam é a lei de adoração, que consiste em elevarmos o nosso pensamento a Deus todos os dias, a qualquer hora do dia. Elevarmos os nossos pensamentos a Deus significa venerarmos a Deus como nosso Pai, nosso Criador. Pensarmos nele, conversarmos com ele. Qual a segunda lei que os Espíritos colocam para nós? É a lei do trabalho. Eles nos colocam que o trabalho é uma necessidade. Nós temos a necessidade de trabalharmos não só para o nosso próprio sustento, sustento do nosso corpo, mas também pela necessidade que temos de sermos úteis à sociedade, à humanidade, de desenvolvermos algum tipo de trabalho que irá não só nos beneficiar, mas beneficiar a outras pessoas. E aí também entra o trabalho voluntário, que muitos fazem nos seus templos religiosos, nos seus centros espíritas. Então, o trabalho é uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta as suas necessidades e prazeres. E também no texto é colocado que não só o corpo trabalha, mas o espírito também. E que toda ocupação útil é o trabalho. E o trabalho é um meio de aperfeiçoarmos a nossa inteligência. Então, nós todos temos que trabalhar. E trabalhar no sentido genérico. Não só para ganharmos o nosso sustento, né? Nos sustentarmos com a consequência do nosso trabalho, mas também para sermos úteis à sociedade, ao mundo. Outra lei que nós devemos observar, segundo os espíritos, é a lei de reprodução. E eles colocam que sem a reprodução o mundo corpóreo pereceria. Nós vemos em alguns países da Europa que mais da metade da população adulta é solteira, não casou e não tem filhos. E o que está acontecendo com essas populações? Não há crianças, não há jovens, a maioria são pessoas idosas e há um decréscimo populacional nesses países.
ou seja, morre mais gente do que nasce. E esses países vão ficando com a população cada vez mais velha, porque as pessoas se recusam a casar e ter filhos. É uma decisão, faz parte do nosso livre-arbítrio. Mas, em continuando assim, esses países sofrerão graves consequências em função desse decréscimo populacional. Outra lei é a lei da conservação, lei de conservação. Os espíritos nos dizem que todos temos um instinto de conservação, que é essa necessidade de viver. Tá? A vida é necessária ao nosso aperfeiçoamento espiritual. Nós sabemos disso. Que temos que estar vivos, temos que estar encarnados para podermos nos aperfeiçoar intelectual e moralmente. Outra lei importante é a lei da destruição. É preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar, pois isso a que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. O sábio Lavoisier já colocava dessa forma, né? Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Outra lei importante para nós observarmos é a lei de sociedade. Nós temos necessidade de convivermos uns com os outros. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Os homens buscam instintivamente a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. Então, todos nós temos que viver em sociedade. Todos nós necessitamos uns dos outros. Lei do progresso. O homem deve progredir incessantemente, intelectual e moralmente, buscando o conhecimento e as virtudes. E que ninguém pode deter a marcha do progresso. No entanto, alguns homens podem entravá-la algumas vezes. Isso nós vemos ao longo da história, líderes de alguns países tentando entravar o progresso de outras nações. Mas, como ninguém pode deter a marcha do progresso, esses líderes e suas ideias acabam morrendo. Lei da igualdade. Todos os homens são iguais perante Deus. As desigualdades sociais são obras do homem e não de Deus. Temos aqui uma questão importante que é a desigualdade das aptidões. Por que as aptidões são desiguais? Porque alguns de nós somos espíritos mais velhos que outros, então já vivemos mais, já tivemos um maior número de encarnações, somos mais experientes que os outros. Então, por isso é que temos várias aptidões que outros não têm. E também, os espíritos superiores nos dizem que alguns de nós usaram o livre-arbítrio e a sua vontade para progredir mais rapidamente que os outros, buscando o conhecimento e buscando praticar as virtudes. Desta forma, alguns espíritos, encarnados e desencarnados, estão muito mais adiantados que nós, porque eles assim o quiseram, assim se determinaram em buscar esse conhecimento e em se melhorar gradativamente, obtendo as virtudes que não tinham. A outra lei importante é a lei de liberdade. O texto nos diz que ninguém goza de liberdade absoluta.
a não ser no pensamento. A não ser no pensamento. No pensamento nós gozamos de liberdade absoluta. Mas quando estamos diante de dois ou mais seres, a nossa liberdade é sempre relativa. Desde que dois homens estejam juntos, há entre eles direitos a serem respeitados, e, portanto, nenhum deles gozará de liberdade absoluta. Porém, o homem tem o livre-arbítrio de seus atos, já que tem a liberdade de pensar. Nós somos livres para decidir o nosso próprio destino. O que é o livre-arbítrio? É a possibilidade de escolher um entre dois ou mais caminhos. O que ocorre é que nem sempre nós escolhemos o melhor caminho. E é nisso que consiste a sabedoria. É usar o livre-arbítrio da melhor maneira possível, para que nós sempre viemos a escolher o caminho do bem e não do mal. E por último, a lei de justiça, amor e caridade. E aqui os espíritos superiores conceituam o que é justiça, o que é amor, o que é caridade. A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Vejam que é um outro ponto de vista, um ponto de vista mais verdadeiro, esse conceito de justiça. Consiste no respeito aos direitos de cada um. Aqui não diz que a justiça consiste em os outros respeitarem os nossos direitos. Não. Consiste em nós respeitarmos os direitos dos outros. Nós respeitarmos. O que é o amor? Amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fizessem. Isso é amor. Eu amo a minha esposa, eu amo o meu esposo, eu amo os meus filhos. Mas se tu não fazes todo o bem que esteja ao teu alcance a essas pessoas que tu dizes que amas, tu não os ama verdadeiramente. Caridade. O conceito de caridade é famoso, porque é o conceito segundo o entendimento de Jesus. A caridade consiste em 3 coisas, dizem os espíritos superiores. Benevolência para com todos, e benevolência significa boa vontade para com todos. Indulgência para as imperfeições dos outros, isso significa tolerância, é a palavra da moda, né? Tolerância, que nós espíritas devemos ter para as imperfeições dos outros, porque de nossa parte também precisamos que os outros tolerem as nossas imperfeições. E por último, o perdão das ofensas. Sim, devemos perdoar as ofensas que os outros nos fazem, porque de nossa parte também precisamos que os outros perdoem os nossos erros. Este é o conceito de caridade segundo entendia Jesus, do ponto de vista de Jesus, que foi o espírito mais puro, mais perfeito que passou aqui pelo planeta Terra. Então, precisamos entender bem o que são essas leis morais, as leis criadas por Deus, para justamente agirmos, pensarmos, agirmos e falarmos de acordo com essas leis. Precisamos ler a parte 3ª de O Livro dos Espíritos. Todas essas questões são importantes para nós, para a real felicidade. Quando estivermos infelizes, temos que fazer uma autoanálise para verificarmos qual das leis de Deus a gente infringiu. Se nós agirmos, pensarmos, falarmos e agirmos sempre de acordo com as leis de Deus,
nós seremos felizes, já aqui neste planeta. Se nós pensarmos, falarmos ou agirmos contrariamente à lei de Deus, seremos automaticamente infelizes. Então, cada vez que nós estivermos infelizes, nós temos que pensar, refletir qual a lei ou as leis de Deus que eu estou infringindo. Porque ninguém é infeliz se não infringiu nenhuma das leis de Deus. Então queremos que os irmãos, todos nós, reflitamos muito bem a este respeito, porque a nossa felicidade começa aqui, neste planeta tão conturbado. Planeta Terra, onde já podemos experimentar estados de felicidade. Uma boa tarde a todos os queridos irmãos e irmãs que nos escutaram. Que assim seja.